金だ。 Fala aí galera, eu sou o Regis e hoje eu represento os 3 pontos num videozinho solo pra vocês. Hoje eu vou falar a respeito do que? Meu amigo Dahmer, mas na verdade não só do meu amigo Dahmer. Eu vou fazer um iniciozinho do vídeo comentando a obra do meu amigo Dahmer e depois eu vou falar a respeito do Dahmer. Só pra começar, o Dahmer é um serial killer. O que acontece? O John Bergdahl, acredito que seja esse o nome do cara, é meio difícil de falar. Ele era um chargista de um jornal, quando ele teve a informação de que um dos colegas dele de colégio tinha se tornado um serial killer. Partindo daí, ele teve a ideia de escrever essa revista. Na verdade, não essa revista, ele tem um protótipo que também está aqui dentro. Ele cita isso aqui como um livro, o protótipo da revista está aqui dentro. Ele fez esse protótipo, que é contando a história da convivência dele com o Dahmer, e tentou vender para várias editoras e não conseguiu. Foi passando o tempo e ele foi conversando com um amigo aqui, um amigo ali, outro amigo aqui. Ele foi encorpando a história, foi pegando relatos do FBI, relatos de jornais, relatos do próprio Dahmer, entendeu? E foi criando essa revista. Agora vou falar, essa foi a criação. Atualmente essa revista, ela tem diversos prêmios. Ela é uma das revistas mais conceituadas do ano de 2017, foi lançada no Brasil em 2017, ela é uma das revistas mais conceituadas. Eu demorei para ler essa revista, eu vou dizer porque é uma coisa que me incomoda, mas é um gosto pessoal. Eu acho que a arte dessa revista não casa com a história que tem dentro dela, entendeu? Merecia um Alex Ross, capaz, tô brincando, mas merecia uma arte um pouquinho melhor, tá? Bom, agora eu vou contar a história. O que aconteceu? Quando eles chegaram, acabou o colegial, o pessoal de três cidades vizinhas foram todos para o mesmo colégio. Só que o que acontece? Para nós brasileiros que houve a história, é um mundo surreal, porque como é que eu vou dizer, a cadeia hereditária dentro de um colégio norte-americano é totalmente diferente de um brasileiro. Porque no brasileiro, o rico estuda com o rico, o pobre estuda com o pobre, não chegam nem perto um do outro, nem em mesmo colégio estudam. Só que nos Estados Unidos, como é demonstrado em vários filmes, séries, o que acontece? Tem o pobre, tem o rico, tem o feio, tem o gordo, e são todos no mesmo colégio. E quando esse colega do Dahmer, que é o narrador da história, conta a história, ele diz que o Dahmer sempre foi um cara muito esquisito. Só que o Dahmer não era considerado o pior de todos da turma, entendeu? E quando ele diz meu amigo Dahmer, é mentira, o Dahmer não é amigo dele, entendeu? O Dahmer é um conhecido do colégio. Só que o que acontece? O Dahmer é um cara que, ele diz assim, que o Dahmer, como a maioria dos serial killers, o Dahmer é um cara que passava despercebido, que muitas vezes os professores nem sabiam que o Dahmer fazia aquela matéria. Muitas coisas, esse é um problema dessa revista, que quando eu leio ela eu me questiono sempre até que ponto os fatos que ele relata são verdades ou são coisas que ele leu dos depoimentos do Dahmer depois, entendeu? E botou na revista, se ele realmente viveu tudo isso ou se é coisas que ele acha que aconteceu com o Dahmer, entendeu? A história é muito bem escrita, ela tem um acabamento extraordinário, tem fotos do anuário deles, tem fotos do Dahmer, tá, mas vou focando a história. Daí, nessa época, o Dahmer começou, não era visto pelos colegas. Daí, a mãe do Dahmer tinha problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. No final, vai ter mais pra frente, vou explicar o que aconteceu, tem uma batalha judicial muito forte envolvendo a mãe do Dahmer. E ela alega que não tem esses problemas psicológicos, que é o que consta nos arquivos. Só que ela foi internada 2 vezes no manicômio. Ou seja, ela tem uns problemas psicológicos, ela tinha ataques de convulsão, ela tinha um estresse muito grande, ela convulsionava até cansar, entendeu? E o que acontecia? E ela também tinha um decorador que teve paralisia infantil, paralisia cerebral, e tinha problema na fala. E o Dahmer, para poder se entrosar com os colegas dele, ele começou a imitar esse decorador da mãe dele, o jeito de falar, os ataques. Ele imitava os ataques da mãe dele, o pessoal achava que era do decorador. Só assim o Dahmer conseguiu ter a visibilidade. Só que daí o que aconteceu? O Dahmer era um cara que ele era homossexual, só que nos anos 70 ele era um cara que ele tinha essa homossexualidade dele, não é enrustida, ele não queria, eu acredito que ele não queria ser homossexual, entendeu? Só que além de homossexual, ele tinha um problema, que a primeira vez que ele teve um sonho erótico era com um corredor que passava na rua dele correndo. Ele morava à beira de uma autoestrada, e toda vez que esse corredor passava, ele sonhava em ver o corredor morto em cima da cama e ele se masturbando ao lado do corredor, entendeu? Esse cara. Tanto que mais pra frente, uma hora ele vai tentar matar esse corredor
e no dia que ele se prepara para matar o corredor e fazer o que ele quer fazer com o corredor não aparece, por sorte do corredor. Voltando à história do Dahmer mais novo. O Dahmer era um guri que desde novo, ele sempre foi estranho, ele passava na estrada, quando ele morava na beira de uma autoestrada, ele via um animal morto e ele pegava e levava para casa e dissecava aquele animal. Tanto que ele tinha um altar de animais dissecados no meio da floresta, que quando descobriram a primeira vez que ele tinha um altar, o pai dele criticou ele e ele se retirou. Bom, focando mais no Dahmer, não nessa situação do colégio, de se foi ou não foi, se ele viveu ou não viveu. O Dahmer era um cara que nos relatos dele ele alega que ele sofria bullying direto no colégio, algo que também não é mostrado aqui. Só que daí quando o Dahmer começa a ter essas instintos sexuais assassinos, ele vira alcoólatra aos 15 anos. E pelo que é narrado, ele não era um alcoólatra de leve, que bebia esporadicamente, ele bebia pesado, entendeu? Ele bebia destilado e todos os dias ele bebia. E quando ele foi questionado por que ele bebia, ele dizia que era para tentar abafar esse sentimento dele, esquecer isso. Ok? E outra coisa que pesou, daí fundamentalmente na vida do Dahmer, o que é? O Dahmer, nos últimos anos de colégio, o pai e a mãe do Dahmer entraram numa briga de divórcio, num processo de divórcio, onde é relatado nos autos pelos dois advogados que é o pior divórcio que eles já fizeram na vida deles. E no final, quando o Dahmer realmente pira, que o Dahmer se solta, a mãe do Dahmer tinha uma ordem restritiva em cima do pai do Dahmer, que o pai do Dahmer não podia se aproximar da casa. E o Dahmer tinha um irmão mais novo, a mãe do Dahmer. Só que tudo isso eles alegam que eles não sabiam que o Dahmer tinha problemas. O Dahmer até então era um rapaz normal. Eles pegam a mulher, a mãe do Dahmer, vai embora e deixa o Dahmer. O Dahmer fica morando alguns dias, quase meses, até o pai dele descobrir que ele está morando sozinho e vir. Ele fica um bom tempo morando sozinho, que é onde ele realiza o seu primeiro assassinato. Acabou o colégio, ele já foi para a faculdade, não teve sucesso na faculdade, voltou para a cidade dele, e ele está dirigindo de carro e passa por um cara que está pedindo uma carona. Todas as vítimas do Dahmer têm o mesmo biotipo, é um cara esguio, alto, jovem, de boa aparência. E ele leva esse cara para casa, e entra uma droguinha, uma cervejinha, e o cara fala, agora eu vou embora, era dia dos pais e o aniversário do pai da vítima. E até vou ler aqui o nome da vítima. Steven. O pai do Steven. E o Dahmer, na hora que o cara diz que vai embora, o Dahmer golpeia a cabeça dele com halteres. Vocês vão ver que isso vai ser muito interessante no final. Ele golpeia a cabeça do cara com halteres. E dali em diante ele começa os rituais dele. Os rituais principais do Dahmer, como é que começou? A primeira vez ele esquartejou esse cara. Primeiro que ele matou o cara e se masturbou. Segundo, ele esquartejou o cara e se masturbou. Daí ele começou a tentar desovar esse corpo. É contado na história em diversos lugares diferentes. E tudo pra ele parecia que ia dar errado. De todas as mortes, quando o Dahmer relata, quando ele é preso, a única que ele sentiu foi essa primeira. Só que ele escondeu no fundo da casa dele, num cano, o corpo desse rapaz que foi dado como perdido durante 17 anos. Quando ele voltou para casa dele um dia, ele pegou um martelo e uma pedra e esmigalhou os ossos e os dentes do cara totalmente para não ser encontrado pela arcada dentária nem nada. Esse cara só foi saber onde estava esse cara depois de anos, quando o Dahmer confessou onde é que ele é, o que estava acontecendo. Só que eu digo assim, essa batalha judicial toda que o Dahmer passou, o Dahmer da separação dos pais dele, isso pesou muito pro Dahmer, entendeu? A falta de amigos também pesou muito pro Dahmer. Só que não tem muito saber até que pontos os relatos são verdades e que pontos os relatos são mentira, entendeu? Só que agora eu vou terminar, vou dar minha nota da HQ. A HQ é uma nota 9, não é 10 por causa que a arte não casa com a HQ. Não casa mesmo, é uma arte cartunesca, é uma arte que seria para um quadrinho mais comédia, uma coisa assim, não casa. Quando o Dahmer chegou a uma certa idade, após ter feito essa primeira vítima dele, o Dahmer foi pro exército, ele não se adaptou ao exército, mas ele deu baixa com honras, tá? O Dahmer ele fez ao todo 17 vítimas, todos homens com o mesmo biotipo. Agora nós vamos entrar na parte interessante da vida do Dahmer, interessante modo de dizer. O Dahmer ele matou o cara, o corredor, o que pegou carona com ele, e dali em diante ele começou a matar esses adolescentes. O segundo ele matou, normal, do mesmo jeito, se masturbava, fazia sexo com o corpo. O terceiro, mesma coisa. Só que o Dahmer chegou a um auge tão grande da loucura do Dahmer, que o Dahmer não queria que as vítimas fossem embora. Só que ele matava as vítimas. O que ele fez? Ele criou um plano, o pai do Dahmer era químico, ele criou um plano de pegar e furar o frontal do crânio do cara e injetar ácido ali dentro,
que o cara ia derreter o cérebro e o cara ia ficar vivo morando com ele. Tanto que o Dahmer é conhecido em alguns lugares como o criador de zumbis sexuais. Só que é lógico que nunca deu certo. Quando ele ejetava, os caras morriam. Daí o Dahmer mudou de ideia. Ele resolveu fazer o altar da morte. O Rodrigo vai botar uma imagem para nós aí do altar da morte. O altar da morte era cheio de crânios. Ele conseguiu fazer o altar da morte, diga-se de passagem. Era cheio de crânios dele. Ele morava com a avó dele. Ele fazia isso no porão da avó dele. Crânios, um esqueleto inteiro tinha, velas. Tem esboços desse altar da morte. Não tem imagens, até onde eu sei, relatadas desse altar da morte. Entendeu? Daí o Dahmer, o que aconteceu? Um dia, uma das vítimas do Dahmer fugiu. E entregou o Dahmer tentou reagir para a polícia e o Dahmer foi preso. Quando o Dahmer começou a confessar e foram na casa do Dahmer, foi encontrado diversos pênis, um crânio, na verdade uma cabeça em estado de decomposição na geladeira, 3 cabeças congeladas no freezer para degustar mais tarde. O Dahmer depois de um certo tempo, o Dahmer começou a consumir carne do coração. Acharam um pênis cortado em fatias que ia ir para a panela em seguida. O Dahmer chegou a um certo ponto de loucura extrema, tá? Ele tinha fotos das pessoas, de todos eles que ele matou. E o Dahmer, pronto, era isso aí, prenderam o Dahmer, fez esses crimezinhos de leve. O Dahmer foi condenado a 957 anos de prisão. Tá, vai cumprir. Não, na verdade o que aconteceu? Quando o Dahmer foi para a cadeia, o Dahmer em seguida se converteu não me lembro o nome da religião, ele se converteu. É a religião ao qual o pai dele frequentava. E quando o Dahmer entrou na religião, durante uma vez ele estava saindo desse culto e tentaram um dos outros. Na verdade, serial killers ele não tem um bom relacionamento na cadeia, né? Porque os outros presos têm medo de estar dormindo e eles matar. Um cara deu uma facada no pescoço do Dahmer e quebrou a faca. Daí o Dahmer, tranquilo, um dia tinha um preso, que era preso na mesma ala do Dahmer, provavelmente devia ser preso na área dos loucos, tinha um problema psicológico e num acesso de fúria, com um ferro da academia, exatamente como o Dahmer matou a primeira vítima dele, ele matou o Dahmer. E ali o Dahmer morreu. Só que o Dahmer tem uma frase que bota pro cara pensar na vida. A frase do Dahmer é o seguinte: quando ele se tornou religioso, ele falou o seguinte: Deus perdoa todos os pecados, até os meus. Tá? Esse é um vídeo tranquilo. Eu procurei esse tema porque é um tema que o Abel gosta muito, é um tema que o Abel está sempre falando a respeito desse assunto. Então esse aí é o videozinho legal que eu fiz pra galera aí. Eu sou o Regis, estou representando os 3 pontos nesse vídeo aí. Leiam, se tiver oportunidade, leiam o glossário no final, que tem relatos do FBI, tem o relato da morte da primeira vítima do Dahmer detalhadamente. E o livro não é só uma coisa, quem quer ler para ver as mortes, tem que pesquisar em outro lugar. O livro é focado na adolescência do Dahmer, onde o Dahmer era basicamente invisível. E outra coisa, o Dahmer nunca matou um animal. Ele alega que nunca matou um animal. No livro, uma hora ele tenta matar um cachorro e não consegue. Ele tem um altar de animais mortos, mas é todos que ele acha na rua. Ele nunca matou um animal, é o que ele alega. Feito? Um abração, tudo de bom para vocês.